A gente vai abrir a Bíblia em Deuteronômio 28, que é a nossa divisa. Eu agora uso óculos. Não consigo ler mais sem o óculos. Deuteronômio 28 é um texto que fala sobre bênção e maldição, vida e morte. É um texto também que eu pedi ao Senhor que me desse cuidado para pregar, que realmente eu pregasse a essência da palavra, né? Porque a gente tem esse cuidado, porque a gente tem visto muitas teorias baseadas na prosperidade, né? E daí às vezes decorrem até heresias, porque o foco do nosso Deus não é para nós o ter, mas o foco do nosso Deus é a mudança do ser. É claro que Ele tem bênçãos materiais para nós, e teve para o povo de Israel no passado, e tem para o nosso futuro, mas o principal foco do nosso Deus é a nossa salvação. O maior de todos os planos, nós traçamos nossos planos, mas tem um versículo que diz que é o Senhor que dá a resposta final. E o maior de todos os planos, o nosso principal plano é caminhar para a salvação. Amém? Então vamos aí no versículo de Deuteronômio 28, a gente já leu juntos. Vamos ler mais uma vez? Eu acho que eu vou pedir para colocar ali, porque eu não sei se é minha tradução. Eu acho que não está diferente não, mas eu vou pedir para colocar ali. Vamos juntos então? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Ouvindo ao tema, né? Ouvindo a voz de Deus, para que os seus planos sejam bem-sucedidos. Vê se eu acertei. O tema é esse mesmo? Para que o seu plano seja bem-sucedido. Pai, nesse momento que estamos aqui, Senhor, eu preciso ser a sua voz, ó Pai. Eu estou aqui para cumprir o seu propósito. Precisamos, ó Deus, ter a nossa alma alimentada, e eu também preciso. O teu rebanho precisa, e tem pessoas aqui que vieram visitar que também precisam. Eu sei que o Senhor irá falar de acordo, ó Deus, com a necessidade de cada um, inclusive do meu próprio coração, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, eu me coloco, ó Deus, ao teu dispor, ao teu serviço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra? Quando esse versículo, essa passagem foi prometida, foi um momento de aliança, um momento de pacto, e precisava ser, tinha que ser, porque Israel estava diante de duas condições agora. Sabe aquele sonho tão sonhado? Vou falar com uma redundância, né? Aquele sonho tão sonhado, né? Aquele projeto de Deus para Israel lá atrás estava muito perto de se cumprir. Mas só que se Israel olhasse para trás, ele estava diante do deserto. Ao olhar para trás, ele olhava para o futuro, o deserto, o lugar de morte. E era a morte certa. Humanamente falando, para aquele povo era a morte certa, porque no deserto não tinha recursos, não tinha equipamento militar, não tinha preparo, mas havia a promessa da companhia do Senhor. Deus estava prometendo estar ao lado de Israel nessa batalha, porque olhando para frente estava a promessa, estava o plano tão sonhado que era Canaã. Cidade fortificada, com um exército equipado, armado e treinado. Para trás, o povo de Deus desarmado, destreinado, despreparado no deserto. À frente, cidades fortificadas, edificadas, preparadas. Mas só que aquele povo estava fazendo uma aliança com o Senhor. Então, a partir daquele momento, daquela aliança, daquele pacto, o povo podia estar despreparado para uma guerra
física, humana, mas estava preparado para uma guerra espiritual. Estava totalmente equipado como um verdadeiro exército do Senhor para vencer qualquer batalha, porque à frente estava o Senhor na conquista de todos os seus planos, de todo o plano preparado para o povo de Israel. Mas só que tinha, nesse pacto, o Senhor fez alguns pedidos, tinha alguns detalhes a serem observados. O Senhor sonhou sonhos para Israel. O Senhor tem sonhado sonhos para nós. E é necessário que em dado momento da nossa vida a gente pare tudo. E entregue cada plano, cada planejamento, cada sonho nas mãos do Senhor Deus. Eu lembro que eu fiz isso, eu fui nascida e criada no Evangelho. Mas tem um momento que o filho de crente, ele precisa parar e ter a sua própria experiência com Deus. E eu lembro que aos 14 anos, eu falei assim com Deus, eu senti uma necessidade tão grande, que eu corri para o meu quarto, assim, foi uma coisa não foi do acaso, mas foi uma coisa assim, interessante naquele momento. Eu corri para o meu quarto e falei, Senhor, a partir de hoje, eu quero sonhar os teus sonhos para a minha vida. E isso nós precisamos fazer, precisamos sonhar aquilo que o Senhor tem sonhado, tem planejado para nós. É claro que o Senhor vai conceder conforme a sua vontade, conforme o seu propósito, porque o maior propósito de Deus para a sua vida, o maior plano que Ele tem que alcançar, que Ele quer alcançar na sua vida, é a sua salvação. Muitas coisas Ele vai te conceder, muitas coisas não, porque é para a sua própria ruína, é para a sua própria perdição. Então Ele vai te dizer não, como um bom pai. No versículo 1, Ele diz o seguinte: será que se ouvires a voz do Senhor? O primeiro passo é entregar a nossa vida ao Senhor, os nossos planos. O segundo passo para esse pacto é ouvir a voz do Senhor como um bom filho obediente. E aí eu vou citar como exemplo Rafael, meu filho. O Rafael, na maioria das vezes, ele é um filho obediente. Mas às vezes, eu não sei para quem é pai e mãe, acredito que vai se deparar, vai ver muita familiaridade com o que eu vou falar aqui agora. Já reparou que às vezes a gente dá uma voz de comando para o nosso filho? E às vezes eles começam obedecendo e vai muito bem, No começo ali vai muito bem. Daqui a pouco eles param e começam a fazer tudo diferente de novo. E aí você pergunta, o que houve? Ah, mamãe, esqueci. Não acontece isso com os nossos filhos? Ou então assim, a gente dá uma orientação e eles fazem diferente. E aí fala assim, ai mamãe, mas foi isso que você disse? Eu entendi errado. Eu entendi de um outro jeito, mamãe, desculpa. De vez em quando eles saem com umas desculpas como essa. Mas olha só, aqui com o Senhor não tem desculpa. É o ouvir de escutar. É o ouvir de escutar. O escutar é mais do que ouvir. É ouvir atentamente. Então, o segundo passo é ouvir atentamente a voz do Senhor, teu Deus. E quem é o teu Deus? Quem é o nosso Deus? Ele é o nosso Pai. E como todo pai se alegra na obediência do filho, o nosso Deus acha graça em nós quando nós fazemos a sua vontade. Quando nós cumprimos o seu propósito, Ele acha graça em nós. Quando a gente obedece, eu lembro que meus pais, ele tem muito orgulho de falar dos filhos, de mim e das minhas irmãs. E vejo alguns pais com muito orgulho quando falam dos seus filhos. Enche a boca para falar, a fulana é minha filha, o ciclano é o meu filho. Fala com alegria. Tem pai que fala, você vê a satisfação do pai, você pergunta pelo filho, ele já vai te contando a história toda, como ele está na escola ou na faculdade, como ele está no trabalho, porque tem orgulho, tem alegria, tem contentamento, porque é um filho obediente. Mas tem pai que quando vai falar do filho, fala até rápido, fala correndo. Ah, não, tá bem. Porque tem medo até de adentrar muito no assunto, por vergonha, porque tem filho que desobedece tanto, sai tanto da orientação, da voz de comando do pai, que acaba trazendo vergonha para o pai, e o pai tem vergonha do filho. Mas o nosso Deus,
Ele, assim como um pai humano, ele quer achar graça de nós. E para que Deus se alegre de nós como filhos, é importante obedecer. Obedecer. E aí ele diz no versículo 1 ainda, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos. Guardar. Tendo cuidado de guardar. Guardar aonde? Aonde devemos guardar os mandamentos do Senhor? No coração. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 10 e 11, escondi, o 10 é, de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos de novo, viu? E aí vem o 11, escondi a tua palavra no meu, para eu não pecar contra ti. Esconder os mandamentos do Senhor no coração significa o quê, igreja? Significa o quê? Guardar é guardar no coração. Vocês já me falaram, mas o que significa guardar a palavra no coração? É uma coisa tão simples, né? A gente escuta direto esse versículo, é um versículo conhecido, mas na hora de explicar, né? E aí, o que seria guardar? Seria? Pode falar alto. Então, o guardar no coração seria amar. Amar, precisamos amar a palavra do Senhor. Precisamos ter prazer na palavra do Senhor. Guardar no coração é amar, é gostar mesmo daquilo que você está lendo. É amar aquilo que você está aprendendo dentro da palavra. Quando você ama, você revive, você traz a memória. É como um filme que você gosta de assistir. Eu já perdi a conta quantas vezes eu assisti Um Amor para Se Recordar. Porque eu amo o filme, então já assisti várias vezes. Você traz a memória, você quer reviver. É isso que Ele quer de você, é isso que Ele quer de nós. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós precisamos aprender a amar a palavra do Senhor, ter prazer na lei do Senhor. Eu acredito que vocês tenham aqui versículos bíblicos que vocês amam, que vocês selecionaram como ícone para a vida de vocês. Eu tenho alguns versículos que eu estou sempre trazendo na memória porque eu amo. Assim acontece com as músicas, com os louvores. Mas esse prazer, esse contentamento tem que ser com toda a palavra do Senhor, com todos os mandamentos do Senhor. Tá? Não pode ser só uma seleção. E o do Novo Testamento, lá em João 14,15. Eu vou pedir bem para colocar aí para mim, João 14,15. No Novo Testamento, gente, é um versículo que linka totalmente com Deuteronômio 28. Totalmente. Olha ali, ó. Se você me ama, obedecerão aos meus mandamentos. Viu que harmonia? A Bíblia é linda, né? O novo linkando com o velho. Tem gente que separa, né? Tem um grupo que gosta de pregar só no Antigo, ou deixa como primazia o Antigo Testamento. Tem um outro que dá como primazia o Novo, e às vezes quer ignorar o Antigo. Gente, toda a Bíblia é harmoniosa. Ela se entrelaça, ela se combina. O Antigo com o Novo se encontra. Olha aí. O versículo que vocês escolheram agora na versão do Novo Testamento. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa já é uma outra versão. E aí, que mandamentos são esses, né? No Antigo Testamento a gente tinha a lei. No Novo Testamento nós temos a graça. Mas Cristo disse que não veio abolir a lei. Sabe por que Ele não veio? Porque a graça é uma forma de você cumprir a lei espontaneamente. Você não precisa ficar memorizando códigos, artigos de lei para cumprir o mandamento do Senhor. Porque lá Paulo disse no Novo Testamento assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A graça te leva a imitar Cristo. Ao imitar Cristo, você cumprirá todo o mandamento do Senhor, que ainda está acima da lei. Está acima da lei. Você vai cumprir todo o mandamento do Senhor, que é pertinente para te conduzir à salvação. Porque muitas coisas da lei do Antigo Testamento estavam muito voltadas ao momento histórico do povo, para criar uma identidade. Outras coisas dos mandamentos, por exemplo, como não matar, não roubar, não furtar, já tem uma finalidade de conduzir à salvação.
Então, tudo aquilo que é pertinente para conduzir a salvação, o Espírito Santo de Deus dentro de você te conduzirá e você conseguirá cumprir o mandamento do Senhor. Outros passos, que precisamos dar lá no versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Agora a gente vai falar sobre as bênçãos, sobre os planos que traçamos. Aqui no versículo 28, a bênção estava voltada para o aspecto material. Dá licença um pouquinho. Estava voltada para as bênçãos materiais por conta do momento que estavam vivendo. Mas em toda a Bíblia, Deus volta os seus planos para a bênção espiritual, para o campo espiritual. Embora aqui era uma promessa material, toda a Bíblia é uma promessa para o campo espiritual. É o principal foco. Lembra que nós falamos que o Senhor está preocupado com a mudança do ser e não com o ter. Mas infelizmente, muitas igrejas perderam o seu foco, estão perdendo o seu foco. Igreja do que eu me refiro aqui são pessoas, não é instituição, perdendo o foco e buscando o ter, colocando o ter como prioridade. Mas a prioridade do Senhor é a nossa transformação. A prioridade do Senhor é nos livrar da condenação eterna. E antes estávamos condenados, mas o Senhor, através de Jesus Cristo, trouxe para a nossa vida um plano de resgate. E esse plano de resgate, ele nos alcançou. E tem nos alcançado grandemente. A Bíblia diz também que essas bênçãos nos alcançarão. Tem um hino que diz: eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Você não vai correr atrás de bênção, é ela que vai correr atrás de você. Se tão somente obedecer, se tão somente ouvir a voz de Deus. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente diz que determinadas coisas estão demorando a acontecer na nossa vida. Isso já aconteceu comigo. Da gente sonhar algo, ou desejar algo, ou ter uma perspectiva sobre algo, e esse algo parece que nunca vai acontecer. Olha, a desobediência, ela trava a nossa vida. O pecado, gente, é um verdadeiro fecha-porta. Agora, a obediência destrava as bênçãos. A obediência abre portas. Então, se muitas coisas estão demorando para acontecer na sua vida, por dois motivos: ou é porque realmente Deus não vai te conceder, porque é para a sua própria condenação, sua própria ruína, e Ele sabe disso, e Ele, como um bom pai, Ele quer te dar esse escape, ou a bênção não está chegando por sua própria culpa, porque você está travando. Isso aconteceu comigo. Eu tinha um sonho, vários sonhos na minha vida aconteceu, vários sonhos. Mas teve um sonho que demorou 10 anos. A Ângela estava na minha casa ainda me ajudando, quando eu já persegui esse sonho. E era um sonho que eu não podia contar só com a minha própria força. A gente tem até um hino que fala, um hino do cantor cristão que fala sobre isso. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como diz o Senhor. Tem coisas que você vai correr atrás, vai trabalhar, mas você vai precisar também contar com o sobrenatural de Deus para destravar. E aí eu precisei de duas coisas ali. Eu precisei, para esse sonho se realizar, eu precisei contar com o Senhor, porque eram 35 mil candidatos, 35 mil candidatos jovens para 65 vagas. E eu já com quase 50 anos. E nunca aconteceu. Eu sabia que só um milagre, só uma intervenção do Senhor. Eu estudava, fazia a minha parte, e para os nossos sonhos nós temos que arregaçar a manga. É brabo, a gente tem que ser brabo, tem que correr atrás.
Mas aquilo que é para Deus fazer, a gente tem que ter essa percepção e deixar Ele fazer. E aí o primeiro passo, quando eu vi que passava anos, e entrava anos, e a bênção não chegava, não acontecia, mesmo com tanto esforço, eu entendi que a bênção estava trancada por minha causa. Eu era culpada. O Senhor deixou, em um dado momento, o Senhor deixou bem claro para mim que eu não tinha amadurecimento o suficiente para receber este sonho ainda. Não estava preparada. Então, muitos sonhos não chegam porque a gente ainda não está pronto. Não tem ainda o amadurecimento que precisamos ter para receber. E aí a gente precisa ter humildade para reconhecer. Eu não estava pronta ainda. Não estava madura. E o Senhor me puxou a orelha e eu consegui ver aonde estava a brecha. E o Senhor me deu a autoridade do Espírito Santo para fechar aquela brecha. E aí, irmãos, não demorou muito, foi só eu fazer um pacto com o Senhor. Olha, eu já era crente, convertida, não tenho dúvida, salva, remida pelo sangue do Cordeiro. Mas para esse plano de Deus se concretizar na minha vida, eu tive que parar tudo e fazer um outro tipo de pacto com o Senhor, um pacto específico para aquela questão. E aí o sonho aconteceu na minha vida. E esse milagre, eu posso chamar de milagre, né? Uma intervenção do Senhor. Meu esposo viu toda a situação, não dá para entrar em detalhes aqui, mas foi o último concurso dentro do carro. Na minha posse, ele foi o presidente do Tribunal de Justiça, falou, não vou abrir mais vaga, concurso para esse cargo, foi a última vez, porque estamos substituindo pela inteligência artificial. Então foi ou não foi uma providência do Senhor? Foi uma providência do Senhor, mas eu tive que fazer uma autoavaliação de mim para destravar esse plano de Deus na minha vida. E precisamos disso, somos seres humanos. Precisamos ver se determinadas coisas foi o que Deus sonhou para a sua vida e não tem acontecido, então é necessário que você destrave, destranque. Você precisa refletir e é um momento de um pacto, de uma aliança nova com o Senhor. E aí as bênçãos chegam, né? A gente vê aqui Deuteronômio, várias bênçãos chegando para Israel, várias promessas de colheita, de entrar na cidade e ser abençoado. Se pisar no campo, você também será abençoado. Eu vou mandar sol para a sua plantação, vou mandar chuva também na medida certa. Seus filhos serão bênçãos. Até o fruto dos seus animais serão abençoados. Seu pão também será abençoado. A comida que você comer será abençoada. Até a amassadeira, ou seja, até o preparo da sua comida, gente. Até os insumos usados na nossa alimentação é abençoado, porque somos um povo que obedece. Então a comida que está na sua mesa é abençoada. E até o padeiro, ainda que ele não sirva ao Senhor, se ele tiver a maçã do seu pão, aquele ato ali será abençoado, porque quem vai comer daquele pão é o servo do Senhor que obedece. Então lá na padaria o Senhor já está contemplando o seu alimento e já está abençoando os seus celeiros desde o preparo. Olha que maravilha! Tudo isso é uma forma do Senhor dizer, sabe o quê? Todas essas bênçãos se resumem em uma só, que para mim é a maior de todas elas. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Com tudo isso? Que Ele vai estar com você. Amém. Aonde você for, Ele vai estar com você. Ele está dizendo que você terá companhia dEle. Ele está dizendo que você vai ser cheio da presença dEle. E que aonde você for, o solo que você pisar será impactado com a presença do Senhor, porque Ele está em você. Quer maior plano do que esse? Melhor promessa do que essa? Agora, para aqueles, encerrando a mensagem, né? Agora, para aqueles que desobedecem, tem a morte. Tem a maldição, que continua aqui a partir do versículo, deixa eu ver, acho que é do 15. Eu acho que é a partir do versículo 15. Não é isso? Vem a desobediência. A desobediência traz a punição.
todo esse castigo aqui, que é o contrário, eu não vou falar tudo que está aqui, porque tudo que eu falei para vocês, a desobediência vai trazer numa mão reversa. Vai vir de forma contrária, tá? A sua plantação, para aquele que desobedece, sabe o que vai acontecer? Vai secar, vai vir um sol quente e vai detonar com ela. Ou então vai vir chuva muito forte, igual aconteceu no sul e acabou com a plantação. E nós os cristãos aqui do Rio de Janeiro, temos o hábito de falar que o sul é um estado que tem, né, uma certa rebeldia. É o estado que, eu não quero ofender a religião de ninguém, eu vou tentar falar isso de uma maneira bem... Mas é o estado que mais distante, onde você tem um número de população, é o maior número de população do Brasil, em que as pessoas se encontram distante de Deus, afastada do Senhor. Então, assim, se você fizer um apanhado, você vai ver que é o sul, é a população mais distante dos mandamentos do Senhor. E aí veio uma chuva forte. É claro que é consequência da ação humana, né, de efeitos naturais, mas em tudo também tem um direcionamento de Deus. E Deus aproveita as circunstâncias para falar com a humanidade. E a gente viu ali o pessoal do sul reclamando, né, da colheita que foi embora. Isso é fruto de desobediência. E é a Bíblia que diz isso. Então acontece de uma mão reversa. Sobre os filhos, a mesma questão. Daqueles que desobedecem, o filho não serve como honra, como coroa, como diz a Bíblia, mas como desonra. Porque tudo isso aqui, toda desobediência, que traz todo esse castigo relatado em Deuteronômio, gente, são verdadeiros ecos das nossas atitudes. Toda ação tem uma reação. Todo ato tem uma consequência. A própria Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Havia numa cidade pequena um jovem. Ele era um playboy, filhinho de papai. Já com os 18 anos, o pai já foi lá e presenteou, deu uma chave para ele. Só que, cada vez que aquele jovem saía, era uma regra de trânsito que ele infligia. Ele não obedecia às regras. Ele estava sempre envolvido em pequenas infrações de trânsito. E aí, como a cidade era do interior, ele caía sempre na mão do mesmo juiz. E o juiz, a princípio, deu uma advertência. Mas como ele foi reincidindo nas suas infrações, o juiz foi aumentando as punições, até que chegou um momento que o magistrado chamou ele para uma conversa e falou assim: olha, fulano, eu não sei mais o que fazer com você, para você obedecer às regras de trânsito. Você anda numa cidade de interior, numa velocidade a 110, sendo que você deveria andar 60, 70, 80. Você passa por cima da calçada, você já causou lesão no pedestre, porque você atropelou um pedestre, quase matou um pedestre. Eu já não sei mais o que fazer com você, você vai acabar sendo preso. E assim foi. Ele deu aquele conselho, mas de nada serviu. Um dia, era final de semana, com muita chuva, ele pega o carro, sai com ele mais 4, entra dentro do carro e sai em alta velocidade. Estava chovendo muito, ele desceu uma ladeira. E ele desceu em excesso de velocidade. E no fim da ladeira, ele perdeu a direção e bateu numa árvore. Morreu ele mais 2. De 5, só sobreviveram 2. A família quis implicar responsabilidade na prefeitura, alegando que a rua estava em péssimas condições, mas o processo cai na mão do mesmo magistrado, que já conhecia o histórico do filho, e toda a perícia no local apontou que a responsabilidade havia sido dele, tão somente dele. E o magistrado, infelizmente, teve que chamar os pais em juízo e dizer: seu filho não cumpriu a lei, e por isso o fim dele foi a morte. E é isso que o Senhor está dizendo também para a nossa vida espiritual, porque muitas lições humanas a gente pode trazer para a nossa vida espiritual. A Bíblia diz que quem não cumpre a lei, o fim também é a morte. Sabe aonde Deus diz isso? No versículo que diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus quer a morte para nós? Deus quer vida, e vida em abundância. Deus tem vida boa para nós. Só que para nós cumprirmos os mandamentos do Senhor, muitas das vezes precisamos buscar no Senhor a força. É verdade.
Em muitos casos não temos forças para cumprir. Somos fracos, somos seres humanos, mas aí a gente precisa fazer a oração de Daniel. Como era a oração de Daniel? 3 vezes ao dia, que é uma oração de vigilância, de cautela. Nessas 3 vezes ao dia, a gente vai pedir ao Senhor o quê? Força. Força para obedecer os seus mandamentos, para herdar a promessa de Apocalipse 2:22, 22:12, que eu vou pedir para colocar ali também, para a gente encerrar a mensagem. Apocalipse 22:12, a gente vai encerrar com esse versículo. Eu tenho ela aberta, tá ali. Vamos ler juntos olha, essa promessa é para todos nós que obedecem. Olha aí, gente, olha aí, eterna graça, mais um versículo em harmonia com o versículo que vocês escolheram. Olha que coisa bonita. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então vamos obedecer? Quem aqui nessa noite está disposto a obedecer? Quem aqui? Quem aqui ainda tem sonhos para se cumprir? Eu ainda tenho sonhos. Eu acho impossível, tá? É um mais ousado ainda. Meu esposo leva maior fé, eu não levo. Mas eu sei, não em mim, eu levo fé no Senhor. Eu sei que o Senhor vai o Senhor pode, se essa for a vontade dele, pode alcançar esse sonho na minha vida. A gente tem sonhos, gente, vamos morrer sonhando? Vamos sonhar sempre, até Jesus voltar? É bom demais sonhar. É uma alavanca que move a nossa vida. Você acordar todo dia com a perspectiva de algo que você tem para alcançar. É bom, te ocupa, te amadurece, te ensina, é bom demais. Mas o segredo é obedecer. E o segredo para obedecer é pedir ao Senhor força. Amém? Então vamos orar juntos? Vamos ficar de pé? Tem alguém aqui que gostaria nesse momento, que se sente às vezes enfraquecido para obedecer os mandamentos do Senhor? Tem sonhado, tem planos. Talvez isso já está te deixando até incomodado, você já tem se sentido ansioso, porque parece que esse plano nunca vai acontecer na sua vida. E aí você já sabe, você aprendeu nessa noite que o segredo é buscar no Senhor fortalecimento para cumprir os seus mandamentos. Eu queria fazer essa pergunta: tem alguém aqui que se enquadra? Porque eu me enquadrei num dado momento da minha vida. Tem alguém que se enquadra nesse perfil? Que levante a mão para a gente estar orando especificamente. Ó, tem um jovem ali. Tem mais alguém que se enquadra, que gostaria de começar, assim como eu, que passei por essa experiência e vi que eu precisava obedecer mais, né, a palavra do Senhor? Tem alguém que está sendo incomodado nessa noite, que entendeu que precisa obedecer mais para que a bênção seja destravada na vida? Tem mais alguém? Tem mais uma ali. Deus abençoe. Tem mais uma ali. Louvado seja Deus. Tem mais uma jovenzinha aqui. Tem mais alguém que tem sonhado, que quer continuar sonhando e quer pedir ao Senhor nessa noite para realizar os sonhos, os planos, assim como Deus tem realizado os planos na vida do Eterna Graça, na vida da Igreja Betel, na vida do pastor. Você também tem desejado que Deus realize os seus planos em sua vida. Tem mais alguém? Tem uma senhora ali, tem as meninas desse grupo que levantou a mão. Há alguém que ainda não tem aceitado Jesus? Todo mundo aceitou Jesus? Já aceitou? Já se batizou também? Ainda não? Tá, então a gente tem um jovem que ainda não se batizou. Tem mais alguém desse grupo que levantou a mão, que ainda não teve um encontro com Cristo, ou que não tenha se batizado ainda? Aqui tem uma jovem e gostaria de fazer esse pacto com o Senhor, assim como Israel? Oi, vai se batizar em novembro? Glórias a Deus, que bacana. É a Igreja Betel ganhando frutos, né? Ganhando almas, cumprindo o seu propósito nesse lugar. Que a nossa principal missão na terra, como igreja, é ganhar almas, é cumprir o ID de Jesus. Parabéns, hein, pastor? Já tem 2 aqui que vai se batizar em novembro. Então vamos fazer o seguinte, irmãos. Vamos estar orando ao Senhor. Eu vou pedir ao pastor para estar fazendo essa oração, pastor, pedindo fortalecimento. Eu sei que o Senhor já orou, mas o Senhor é o ministro da igreja aqui, né? Deus levantou. Orar, pedir a Deus fortalecimento para as nossas vidas, pastor, para que a gente
consiga cumprir os mandamentos do Senhor, com primazia. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Não é fácil. Essa é uma palavra dura para nós sermos obedientes, mas é necessário, né? E não é só a Deus, ela se torna uma questão muito importante, viu, irmão? Quando a gente aqui obedece, às vezes durante, ou seja, as autoridades, né? Aqueles que estão sobre a autoridade espiritual na nossa vida. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, Tu és o nosso Deus. Um Deus que tem cuidado de nós nas nossas perpétuas da vida, Pai. Mas o Senhor tem olhado com carinho para cada um de nós. Nós somos gratos. Mas nessa hora, quando teus filhos que levantaram as mãos aqui, os filhos que se colocaram com esse desejo e entendendo esta palavra de que necessita ter esse pacto contigo, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, como ministro da tua palavra, selar este pacto dos teus filhos que levantaram as mãos para que eles possam ser bem-sucedidos e, além disso, ó Deus, herdar o reino dos céus. Pai, em nome de Jesus, que essa tua graça, esse teu amor, essa tua infinita bondade e misericórdia, ela permaneça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Abençoe Deus fortaleça, Senhor. E todas essa palavra, Senhor, de bênção sobre as nossas vidas. Que possamos estar os agravos dos nossos ouvidos e abrir os nossos corações. E Deus, ser praticante, ó Deus, as experiências do dia a dia, para te honrar, te servir de todo o nosso coração. Abençoa a sua família, o seu ministério, ó Deus, e todos os seus sonhos também sejam concretizados na tua presença. E que todas as nossas vidas sejam para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos no nome santo, no nome doce, no nome invencível de Jesus, que vive e reinará para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.